bora conversar mais um pouquinho sobre o sistema de gestão da qualidade. O assunto de hoje, desse momento, é ferramentas da qualidade. Eni, por que ferramentas da qualidade? Pensa que você vai construir algo muito importante, né? Então, para construir algo muito importante, a gente precisa de ferramentas que venham nos ajudar, né? Então, a gente, na área da qualidade, a gente tem por hábito chamar, né, esses instrumentos que a gente utiliza na construção do sistema de gestão da qualidade de ferramentas da qualidade, ok? Antes eram muito conhecidas apenas 7 ferramentas, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre tudo isso. Vocês vão entender que existem muitas ferramentas, muito mais do que 7, tá ok? Mas, para início de conversa, como eu sempre faço, né, uma frase para a gente se inspirar, do Albert Einstein. Ele diz o seguinte: não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar sua consciência. Então, esse pensamento dele vai realmente nos fazer refletir por quê, né? Aquele foco que a gente dá, né, diante dos desafios. Ou encaro isso como um problema, ou eu consigo ir para um outro nível e conseguir enxergar ali uma grande oportunidade de melhoria. E é bem isso que ele nos desafia aqui, com esse pensamento. Então, um assunto, né, que a gente vai estar conversando agora é sobre as ferramentas da qualidade. E eu adoro falar sobre isso, tá bom? Bom, e aí a gente tem uma pessoa diante de diversos problemas. Quem nunca se viu, né, diante de um monte de problema, em vários momentos, o tempo todo, todo dia? Né? Então, eu acho que essa é a nossa realidade constante, e eu acho que cada vez mais isso vira, né, é parte da nossa rotina o tempo todo. Né? É difícil, particularmente falando, eu ter um momento que eu falo assim, eu não estou com problema agora. Né? E geralmente os problemas eles são cumulativos. E o que a gente faz diante dos problemas, gente? A gente descabela, sai correndo, o que vocês fazem? Hein? Descabelo. Descabela, né, amiga? E é automático, a gente nem percebe, né? Só quem tá vendo a gente que vê o cabelo lá totalmente desalinhado, né? Mas é bem isso, gente. Diante dos problemas, né? E não são poucos, são muitos, a gente precisa encarar de frente, igual ele tá fazendo, disposto aqui a solucionar, tá? E uma coisa, né, que a gente pode fazer diante dos problemas é pedir ajuda, né? E as ferramentas da qualidade são essa ajuda, eles vêm como esse auxílio que a gente precisa, especialmente dentro do nosso ambiente de trabalho, né, dentro do nosso contexto profissional, para nos ajudar enquanto gestores, enquanto líderes, enquanto membros de uma equipe de trabalho, tá bom? Então vocês vão perceber isso no decorrer da nossa conversa, tá? E aí vem, né, o foco, aquela frase do Einstein, né, traduzida aqui nessa imagem. Em vez da gente focar no problema, vamos focar na solução. Né? Eu conheço muitas pessoas que assim são ótimos em identificar problemas. Vem problema em tudo, né? Não sei, acho que vocês conhecem pessoas assim. Ou não sei, né? Talvez só eu. Mas tem pessoas que têm essa habilidade. O grande X da questão é a gente mudar, então, né? Avançar de nível. Não só enxergar, saber identificar o problema, mas a gente conseguir ir além apontando a solução. Né? Então, eu acho que o profissional que vai fazer diferença no mercado de trabalho, né, é exatamente esse que desenvolve essa habilidade de propor soluções, de encarar como oportunidade de melhoria aquilo que para muitas pessoas é um problema, tá bom? E a vantagem, gente, é que só é problema aquilo que tem solução, né? O que não tem solução não é problema, né? Então, vamos encarar dessa forma. Então, a gente pensar o problema, né? Olhar com as oportunidades que isso nos traz para a gente inovar, encontrar verdadeiras soluções que venham fazer a diferença.
onde não tem problema, né, gente? A gente tem problema em todos os âmbitos da nossa vida. A gente tem problema no âmbito familiar, a gente tem problema no âmbito profissional, a gente tem problema no âmbito social, né? Problemas em todos os lugares. Então, a grande vantagem é quando a gente se permite, né, crescer dentro disso e aprender a lidar com o problema e sermos verdadeiros profissionais dentro daquilo que a gente faz em resolver esse tipo de situação, em propor soluções, tá? E aí, eu falo o seguinte para vocês. Desde que eu encarei esse desafio de implantar um sistema de gestão da qualidade, vocês podem perguntar assim, Eni, por onde você começou? Eu acho que até já comentei com vocês isso no outro momento, quando eu falei do sistema de gestão da qualidade, lá no iniciozinho. Né? Para mim, né, o grande começo foi pelos 5 S, por esse bom senso que vocês estão vendo aí na tela, essa dose de bom senso. Então, eu recomendo fortemente que, se vocês forem implantar qualidade dentro do serviço de vocês, não busquem algo muito elaborado. Vamos começar pelo começo, né? Dando às pessoas, de repente, aquilo que elas precisam, né? E realmente, assim, você vê grande diferença numa instituição que começou a implantação da qualidade pelos 5S. Vocês vão entender por quê daqui para frente. Né? Eu acho que vocês lembram do videozinho, né? Onde a gente falou da iniciação dos discípulos budistas. E é bem isso, né? Então, o 5S, ele pode ser encarado muito mais do que uma ferramenta. Geralmente, ele é entendido como um programa, ou então, como realmente uma filosofia de vida. Vai depender de como você incorpora em cultura aquilo, tá bom? Dentro da sua vida pessoal, dentro da sua vida profissional, dentro do seu ambiente de trabalho. E esse programa 5S, eu vou chamar assim, tá? Como ele é conhecido, ele é uma proposta de reeducação que vai exigir da gente, enquanto profissionais, o quê? Né? Novos hábitos. E a gente sabe aí os bebezinhos diante de um computador que a gente não usa mais, né? Diante dessa nova tecnologia que está vindo por aí. E é tão impressionante, gente, né? A minha filhada acabou de fazer 10 meses ontem, né? E assim, a habilidade que esses bebês chegam, né, no mundo, já lidando com essas tecnologias de pegar, o jeito de pegar já é diferente. Né? Então, a gente precisa encarar de frente. Os 5S, ele desafia a gente diante desses novos hábitos. Outra coisa que vai exigir da gente são novos comportamentos. Né? Em que sentido novos comportamentos? Quem pensa, né, no eu keep está muito fadado a perder mercado, porque essa interdependência que a gente passa a ter uns dos outros é cada vez maior. Então, a união realmente vai fazer o mundo melhor. Eu não consigo sozinha. Né? A Acreditare, ela só está crescendo porque ela não é de uma pessoa só. Ela começou com um pensamento de 2 pessoas e hoje a gente já tem um time de 11 pessoas e crescendo, né? E é exatamente isso que faz a diferença, a gente poder contar uns com os outros nessa grande melhoria que a gente quer fazer, tá? Outra coisa que exige da gente são novas atitudes, né? Esse olhar, como a gente encara, né, exatamente aí o problema, né? Vendo soluções, em vez de ficar vendo só o problema, tá bom? Gastando energia naquilo que realmente pode resolver, tá? E, além disso, né, esse programa 5S, ou filosofia 5S, vai induzir a quebra de alguns hábitos que estão profundamente enraizados na gente. Né? Eu coloquei até a imagem do pé com raízes, né? Justamente por conta disso. Tem coisa que está tão fortemente na gente, aqueles paradigmas que a gente às vezes precisa romper, tá bom? Por exemplo, né, eu vou guardar esse material comigo, pois algum dia eu posso precisar. Eu não sei se você é assim, mas eu já fui assim durante um bom tempo, gente. Eu guardava os meus cadernos do ensino médio. Guardei por um longo tempo, até eu perceber que eles só estavam juntando poeira, tá? Então, de fato, hoje, por exemplo, com a tecnologia, né, com tudo isso, eu até coloquei lá no nosso arquivo, né, do Drive, né, imprima somente se for necessário.
Então, hoje já tem tudo eletrônico, né? Por que a gente ainda fica guardando, acumulando, né? Juntando, né? Então, a gente ter esse cuidado aí, tá? Outra coisa, né? A gente está vendo aí, né? Eu trabalho aqui, então eu sei onde está. Então, esse pensamento de que você está lá, você sabe tudo do seu processo de trabalho, e o dia que você não tiver, né? Então, o 5S vai nos ajudar. O dia que a gente não tiver e alguém precisar nos substituir, vai encontrar facilmente as coisas, porque vai estar tudo organizado. Bom, outra coisa é esse amanhã eu faço, né? Amanhã eu arrumo, né? E aí a gente vai deixando tudo para depois. Então, o 5S, como a gente tem aqui, né? O senso de utilização, que é o primeiro passo, a gente separar o que é útil daquilo que não é necessário para nós, porque aquilo que não é útil para nós pode ser útil para outra pessoa. E aí a gente vai dando o destino adequado para cada coisa. Depois que a gente faz isso, o que é útil daquilo que não me é necessário, aí sim, a limpeza, tá? Desculpa, gente, eu fui olhar na sequência ali, ele segue para baixo. Então, a organização, deixar tudo isso organizado. E por fim, né, limpo. Então, esses 3 primeiros S's, eles são fundamentais, ok? E aí, o que acontece? Com esses 3 primeiros, a gente já adiantou bastante em termos de qualidade. Se a gente conseguir que o nosso time, ele realmente tenha esse senso de utilização, ele realmente mantenha as coisas devidamente ordenadas e consiga manter o local de trabalho limpo, gente, você chega num ambiente como esse, você vê, aqui tem qualidade. Mas o grande desafio é a gente não pensar isso somente nos espaços físicos, a gente pensar isso também enquanto mentalidade, né, enquanto, né, pessoa mesmo, trazer isso como um hábito mesmo de vida. E aí, diante desses 3 primeiros passos, o quarto passo, que é a saúde. Né? E aí a gente pensar na saúde, né? Porque se a gente tem os primeiros, a gente vai conseguir ter um clima, né? Organizacional, né? Uma melhor relação entre as pessoas, as coisas vão fluir de uma forma mais harmônica e a gente vai perceber que as pessoas vão estar num ambiente mais saudável. E a gente também pensar na nossa saúde também, né? Nos nossos hábitos saudáveis. E por fim, o quinto passo, que é aquele que faz a gente manter todos os demais, que é a disciplina, tá bom? Então, de uma forma bem rapidinha, né? O senso da utilização é essa noção da utilidade, separar o útil do inútil. E aqui eu falo do que não é útil para mim, mas que pode ser útil para os outros, nesse pensamento de reciclagem, e destinar cada coisa para onde possa ser útil, tá ok? O segundo senso, que é o da ordenação, colocar as coisas no lugar certo, tá? Realizar as atividades na ordem certa, a gente ter uma rotina, ter uma sistemática da gente estar trabalhando, né? O senso da limpeza, tirar o lixo, a poluição, evitar sujar, evitar poluir. E muitas pessoas pensam o seguinte, que o senso da limpeza é do pessoal da higienização. Não, se eu usei, eu descarto, tá? Não jogar o resíduo no chão, né? E ainda tem muita gente, infelizmente, no mundo de hoje com esse pensamento, tá? E a gente precisa, eu sujei, eu limpo, tá? E aí vem o senso da saúde, né? Padronizar comportamento, valores e práticas saudáveis. Por fim, né, a autodisciplina, que aí vem eu, né, tendo disciplina para poder organizar tudo isso. Tá? Não é fácil, gente. Eu confesso para vocês que muitas vezes, né, coisas que a gente fica adiando, né, por exemplo, caminhar, educação alimentar, tudo isso, né, a gente o início é sempre muito complicado, até que vira hábito. Né? E tem, né, vários livros que falam sobre isso, né? Os 21 dias iniciais que demandam da gente até virar hábito. Então, é esse grande desafio. E se a gente consegue fazer isso dentro de uma organização, um acaba ajudando o outro, né? E a gente se fortalece como time. Ok? E aí vem uma chargezinha, né, do Wagner, do Viver 5S. E aí, de um lado aqui, a gente vê lá os donos da empresa, né?
Eles estão aqui conversando, né? Um carregando o senso de autodisciplina e o outro com o senso de saúde. E os colaboradores tinham acabado de fazer o treinamento lá do 5S, e um conversando com o outro. Acho que eles vão parar de praticar o 5S logo que a gente virar as costas. E aí o outro fala: quem sabe deixamos de lhes passar algo mais? Né? Porque não adianta, gente, a gente pode praticar os 3 primeiros, mas se a gente não tiver esse senso de saúde, esse senso de autodisciplina, as coisas elas não se tornam sustentáveis no decorrer do tempo. Né? E a gente precisa muito mais do que simplesmente um momento de 5S. A gente precisa que isso vire rotina, que vire hábito. Né? E aí o sistema 5S é assim: com estes 3 sensos eu entro em ação. E aí a gente tem lá o senso de utilização, ordenação e limpeza. Né? Com o senso de saúde, eu defino padrões saudáveis de prática, né? E aí vem o senso de saúde. E, por fim, com o senso de autodisciplina, eu assumo as minhas responsabilidades. E o verdadeiro programa 5S, ele acaba tendo essa conformatação aqui, ó, igual tá no desenho ilustrado, tá bom? Bom, gente, é bem simples o 5S, né? Não tem nada complicado. E aí uma frase: o sucesso exige muito mais transpiração do que inspiração. Com trabalho duro e determinação, você lapida o que te inspira e faz surgir um diamante de uma pedra bruta. Né? Então, é esse desafio que a gente precisa encarar. Não é simples, não é fácil, mas também não é tão difícil quanto a gente também, né, às vezes coloca na cabeça e acaba desistindo de fazer. Se a gente continua, a gente vê os resultados, tá bom? Bom, então vamos falar agora das ferramentas, né? Das 7 ferramentas da qualidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Kaoru Ishikawa. Quem foi Kaoru Ishikawa? Foi um engenheiro japonês. E o que, que ele fez? Né? A gente conversou um pouquinho disso quando a gente foi falar do início, né, da história da qualidade. E ele foi para os Estados Unidos para poder buscar lá essas práticas para poder inovar no Japão, fazendo com que o Japão ele se tornasse, né, essa potência que ele é hoje, né, buscando esses diferenciais competitivos diante da realidade que o Japão estava enfrentando pós-guerra, de poucos recursos. Né? Então, ele trouxe, né, essas 7 ferramentas da qualidade. E essas ferramentas, né, eles foram implementadas lá em 1960. Ou seja, né, essa base é lá de antigamente, né, 1960, gente. Pensa quantos anos já se passaram? 82 anos, né? E trouxe muitos resultados. Né? Então, ele fala que, para começar, essas 7 ferramentas podem nos ajudar de uma forma muito importante, tá? Então, é um conjunto de técnicas gráficas usadas no tratamento de problemas para. Então, aquilo que a gente precisa para estar coletando e analisando dados, e é muito importante, como que eu tomo decisões em cima daquilo que eu acho, né? Então, eu preciso entender esse contexto, tá? Então, algumas ferramentas vão nos ajudar ao quê? A coletar e analisar esses dados. Outras vão nos ajudar a identificar e verificar as causas raízes. Outras ferramentas vão nos ajudar a gerar novas ideias e planejar soluções, né? Ou medir e analisar resultados. E a gente vai estar mostrando cada uma delas aqui para vocês, tá bom? Bom, e aí o que, que acontece? Qual que é a aplicação dessas ferramentas da qualidade? Onde e quando usar, tá? Então, eu posso usar essas ferramentas da qualidade tanto quando eu tenho problemas que eu quero tratar, né, encarando eles como oportunidade de melhorias. Eu não quero ter problemas, então a gente tem que tratar o problema para que ele não seja recorrente. Quanto eu também busco melhorias de processo de produto. Então, eu posso pensar nessas duas possibilidades, ok? E aí, quando eu estou falando de tratamento de problemas, né, quando a gente identifica defeitos de qualidade, quando a gente tem reclamações de cliente, quando a gente tem desvios nos nossos indicadores, quando não são alcançadas as metas. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou colocar aqui no silencioso. Quando eu tenho não conformidades, e agora vocês já sabem bem o que é uma não conformidade,
quando tem uma ocorrência operacional, e aí a gente encara aí, por exemplo, na nossa área da saúde, né, os incidentes, eventos adversos também, né? Falhas e quebras de equipamento, evento de saúde, segurança e meio ambiente, ou uma despesa não planejada. E aí a gente tem que tratar tudo isso. Agora, tem as situações de melhoria. Por exemplo, aumento da produção, eu quero aumentar a produção, a qualidade, a produtividade. Eu quero reduzir a variabilidade, padronizar. Eu quero reduzir as falhas, aumentar a confiabilidade do resultado do meu processo. Eu quero superação de resultados. Eu tenho um resultado bom, eu quero que ele seja ótimo. Então, eu vou me fazer valer dessas ferramentas. Ou a gente quer reduzir custos, né, perdas, desperdícios, né, e redução e controle dos riscos, né? Então, a gente tem várias possibilidades onde a gente pode estar aplicando as ferramentas da qualidade. E aí eu não vou me limitar somente a 7 ferramentas, mas eu vou apresentá-las aqui para vocês, tá bom? Bom, então, essas 7 ferramentas da qualidade eu vou estar mostrando para vocês e depois eu vou estar destrinchando um pouquinho mais logo na frente, tá bom? Então, dentre essas primeiras ferramentas que o Kaoru Ishikawa ele implementou, uma delas foi o fluxograma. No que o fluxograma nos ajuda? Lembra lá que primeiro a gente tem que conhecer o processo? Então, eu preciso entender o contexto, né, para a gente poder até identificar onde estão os problemas. O fluxograma, então, vai ser essa ferramenta importante da qualidade, onde a gente vai identificar a sequência e a interação entre as diversas atividades de um processo, ok? E aí a gente tem o diagrama de causa e efeito. Uma vez que a gente identificou um problema, né, uma situação, né, e aí a gente pode ter tanto o diagrama de causa e efeito na situação do problema, quanto da melhoria também que a gente quer, né, ter. Então, se eu tenho um problema, né, e aí, no caso, é o efeito, esse efeito ele foi causado por algumas questões, né? Então, o que está causando aquele efeito? E aí a gente vai estudar por meio dessa ferramenta, tá bom? Então, também conhecido como diagrama de Chikawa, né? Agora vocês sabem porque ele tem esse nome, ou diagrama de espinha de peixe, também chamado diagrama de causa e efeito. Ele ajuda a gente a organizar as ideias para identificar a relação entre o efeito e suas possíveis causas, ok? Bom, a gente também tem o diagrama de dispersão. Lembra lá que a gente precisava conhecer melhor qual que eram os resultados, né, que a empresa tinha. Então, aí a gente tem tanto o diagrama de dispersão quanto a gente tem o gráfico de controle, né, que são duas formatações gráficas que nos ajudam a visualizar os resultados, tá? Então, a gente pode ter tanto ele sendo usado na fase inicial, onde eu estou identificando as situações, né, os gargalos, as oportunidades de melhoria, quanto eu posso ter também, né, esse mesmo uso de diagramas, de gráficos, também na situação para ver, conferir se o resultado que eu pretendia foi alcançado ou não, tá bom? Bom, e aí a gente também tem, né, a folha de verificação, também conhecida como checklist, né? E a gente usa demais checklist, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? No português a gente fala folha de verificação, que normalmente é um formulário que a gente cria, tá? Onde a gente vai estar inputando ali, né? Escrevendo, né? Fazendo as verificações necessárias se aquilo que a gente padronizou é de fato aquilo que está acontecendo. Então, ele nos ajuda na coleta, na organização e na apresentação dos dados, tá bom? Bom, a gente também tem, né, o histograma e o diagrama de Pareto. Também são duas formas gráficas que a gente consegue ter para priorizar, para poder visualizar resultados, né? Ou então situações que possam nos revelar o que está acontecendo, ok? Então, no histograma, né, a gente tem aí um gráfico que pode ser em barras ou colunas, que mostra a frequência com que um valor ou intervalo de valores ocorre ao longo do tempo, tá bom? E o diagrama de Pareto, a gente da qualidade adora um diagrama de Pareto, né? Especialmente porque o diagrama de Pareto ajuda a gente a priorizar aqueles problemas que são de grande relevância no nosso dia a dia, né? Às vezes, em vez de ficar tirando para todo lado, o Pareto nos ajuda a ver de fato o que é prioritário, né? Se a gente trabalhar com aquelas questões ali, né, a gente vai conseguir resolver grande parte
dos nossos problemas. Então, é um gráfico de colunas, igual vocês estão vendo, né? Que ordena a frequência das ocorrências. Então, eu tenho a frequência maior até a menor, tá? Permitindo a priorização de problemas ou de causas mais vitais. E a gente tem o princípio de Pareto 80-20, já já eu explico mais sobre o diagrama de Pareto para vocês. Antes de eu explicar um pouco mais sobre essas ferramentas, eu queria conversar com vocês sobre o MASP. O que é o MASP? Alguém já ouviu falar, gente, do MASP? Sim. Quem? Quem conhece o MASP? Eu, amiga, você já me apresentou o MASP. Ah, gente, não é um shopping lá em São Paulo, tá? A Eli já conhece, algumas pessoas já ouviram falar, tem gente aqui na turma que já, né, conhece o MASP. Vou perguntar, então, quem não conhece? Tem alguém que não conhece? Eu não conheço. A Milene não conhece. Quem mais? Só a Milene, gente? O restante de todo mundo já é fera no MASP? Então, eu vou fazer um Vale a Pena Ver de novo com vocês, tá bom? Quem conhece. E quem não conhece com a Milena, então vai ser apresentado agora para o nosso MASP. Tá bom? O que é o MASP, gente? Então, ele é, então, essas palavrinhas, né? É um método de análise e solução de problemas. Então, a gente tem essas letrinhas representando isso, tá? Então, é um método de análise e solução de problemas, ok? Na verdade, então, é muito mais do que uma ferramenta. Ele é um método, tá bom? Então, é um acrônimo de método de análise e solução de problemas. A gente vai usar como uma metodologia que é bem estruturada e bem sistematizada, que vai nos ajudar, então, na resolução dos nossos problemas. Geralmente, a gente usa para problemas mais complexos, né? O que a gente tem nos nossos processos, nos nossos serviços, ok? Foi criado no Japão pela JUSE, né, que é essa união de engenheiros e cientistas japoneses. Era conhecido como Kisei Story e trazido para o Brasil ainda na década de 80, tá bom? Quando o mercado passava a exigir cada vez mais qualidade das empresas. O Brasil tentando reproduzir aquilo que era feito no Japão, ok? E esse método, ele utiliza uma abordagem reativa, tornando ações corretivas e preventivas, além de descobrir e atacar os problemas de processos pela raiz. Ou seja, esse método, essa metodologia, ela nos ajuda a ir mais a fundo na questão do problema, tá bom? Priorizando, né, aquilo que realmente é mais que, assim, né, aquilo que está causando mais aquele problema do que simplesmente uma análise superficial, a gente vai enxugando o gelo e depois o problema ele volta a acontecer e acontecer, ok? Então, ele prioriza e evita a repetição desses mesmos problemas. Por quê? Porque ele vai padronizando, vai estabelecendo outros procedimentos com o objetivo de reduzir a recorrência e buscar a excelência dos resultados, tá bom? Então, aqui a gente tem o MASP, né? Então, ele vai abordar, vocês podem ver aqui, gente, a dimensão que é o MASP, tá bom? Se eu fosse falar aqui, eu ia gastar 5 aulas só falando do MASP para vocês. Então, eu trouxe aqui de uma forma bem sintética, porque o assunto é ferramentas da qualidade, e vocês vão perceber que está tudo muito interligado. E aí, a gente tem aqui no centro o PDCA, né? Já já a gente vai falar do PDCA, muitos de vocês já ouviram. E o PDCA, a gente pode usar dentro do método de análise e solução de problemas, mas com essa abordagem aqui, né? Dentro da gestão estratégica, e a gente tem dentro da gestão estratégica aqui todas as partes de políticas, procedimentos, planejamento orçamentário, projeção e resultado, crescimento e expansão da empresa. Então, ele nos ajuda desde a estratégia até a parte de gestão operacional, né?
O quê? Ajudando a gente a controlar a operação, né? Analisar a eficiência operacional, a parte da execução da nossa produção, dos nossos resultados, e fazendo planejamento e programação. Mas não só na gestão estratégica e na operacional, também na gestão de inovação, porque a gente não busca melhoria contínua, fazer melhor, o Kaizen, né? Então, a gente tem essa gestão da inovação, buscando desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novos serviços, ou então aqueles mesmos que a gente faz no dia a dia, né, tentando buscar fazer cada vez melhor. A qualidade dos processos e produtos e a melhoria contínua propriamente dita. E é claro, né, a parte toda de gestão de recursos. E quando a gente está falando de recursos, a gente está sim falando da infraestrutura, a gente está falando sim lá dos nossos equipamentos, das máquinas, a gente também está falando do recurso que é o mais importante, que é o capital humano, né, que é o recurso humano da empresa. Então, ele traz essa abordagem que é bem mais abrangente dentro de uma organização, ok? Então, ele pode ser aplicado nessas várias perspectivas. E aí, como eu trouxe para vocês, né, lá dentro do MASP, a gente encontra o PDCA, tá bom? Eu acredito, gente, que todo mundo aqui já conheça o PDCA, tá? Mas, então, não vale a pena ver de novo o nosso P, né, desse acrônimo. O primeiro P, a primeira letrinha é o P, que quer dizer planejar. Eu acho que quem fez esse desenho e dividiu em 4 fatias, ele colocou, dando às vezes a entender para algumas pessoas que a gente tem que gastar, em termos de tempo, o mesmo tempo para cada um. Mas, na verdade, aquilo que eu falo sempre, né? O planejamento é uma das etapas que vai demandar da gente o maior tempo de todo o ciclo do PDCA. Vocês vão entender por quê, tá? Quando a gente começar a falar sobre essa parte do planejamento. Então, a primeira coisa é o planejar. Então, se eu fosse dividir aí os 4 quadrantes, não ia ficar com esse desenho aí, tá bom? Depois que eu planejo, estando muito bem planejado, e muitas vezes as pessoas se perdem no planejamento, ou então, gente, nós brasileiros, muitos de nós, a gente é muito fazedor, né? A gente já parte lá para o fazer, né? Que é o D, segunda etapa, o do, né? Então eu vou lá, logo lá, resolvendo a questão. Eu não analiso, eu não vejo quais são os recursos, eu não planejo, eu vou direto lá executando, e aí muitas coisas, né, na operação, né, no planejamento estratégico não dá certo exatamente por conta disso. E se muitos chegam aqui no fazer, às vezes o grande erro é parar aqui nesta etapa. Por quê? Né? Se o meu planejamento foi bacana, a execução foi bacana, o que está faltando? Faltando a terceira etapa. É a gente chegar e verificar se de fato aquilo que foi definido é o que está sendo executado. E se está sendo executado, qual o resultado disso? Né? Então, o que eu tenho, né, como consequência daquilo que foi implementado? Deu certo? Não deu certo? Né? E aí, em cima disso, a gente precisa tomar uma decisão. Se deu certo, ótimo. A gente vai padronizar, que é o action, né? Se não deu certo, a gente vai melhorar e a gente vai revisar tudo isso. E o ciclo do PDCA, gente, eu vejo ele muito como uma espiral, tá? Ele não é circular. Então, você começa num ponto e nunca volta ao mesmo ponto onde você começou. Sempre quando a gente começa a mexer com a melhoria, eu começo de um ponto, não sei se vocês estão conseguindo imaginar, eu começo de um ponto e aí eu vou rodando o PDCA, quando eu volto, eu vou tendo melhorias gradativas. Em alguns momentos, às vezes, não são, no início, tão substanciais quanto a gente gostaria. E a gente precisa persistir e ir para cada vez resultados mais interessantes, ok? Bom, e aí vem, né, o PDCA, também conhecido como ciclo de Stewart ou ciclo de Deming, tá? Geralmente, quando a gente fala de melhoria contínua, a gente faz referência ao PDCA. É claro, gente, que o PDCA não é a única metodologia que a gente pode usar, e a gente vai falar um pouquinho disso logo mais, tá bom?
mas é uma que a gente usa muito, né? Você já rodou o PDCA hoje? Né? A gente roda o PDCA o tempo todo, né? O tempo todo, ou eu estou planejando, ou eu estou fazendo, ou estou checando, ou estou padronizando, né? Então, e às vezes, dependendo do que a gente faça, a gente está fazendo em situações diferentes, etapas diferentes do PDCA, né? Então, esse é o nosso dia a dia. Saúde é assim, né? Essa metodologia nos ajuda a exatamente buscar essa melhoria contínua, sair de um patamar e ir para outro melhor, tá? Então, torna os processos mais claros e ágeis. Independe da área da atuação, seja onde você atua, você pode usar essa metodologia. E como a gente já viu esse acrônimo, né, que quer dizer planejar, fazer, checar e padronizar. Ok? Bom, então, né, voltando lá no P do PDCA, né, só para a gente fazer, né, o consenso, então, né, nessa etapa, a gente busca, então, os objetivos e processos de acordo com metas. Nessa etapa, gente, do planejamento, muitas pessoas pensam que a parte do fazer, do plano de ação, ele está dentro lá do do. Não. Quando eu estou fazendo o plano de ação, eu ainda estou na etapa do planejamento, tá? O cronograma também está lá dentro do planejamento. Então, essas etapas, elas ainda fazem parte do nosso planejamento, tá? E é onde a gente busca quais são as melhorias que a gente quer, né? A gente faz, tipo, quais são as hipóteses que a gente está buscando, né, de resultados, ok? Bom, o do, que é a execução, né? Nós podemos fazer isso, né? E eu acho bem legal essa imagem, porque sim, a gente pode, a gente precisa acreditar no nosso potencial. E até isso vem de encontro, né, à essência da acreditare, né? Eu preciso acreditar, né, em mim mesmo, né, na minha equipe e para que a gente possa ter o reconhecimento da empresa, né? Então, esse é executar as atividades conforme planejado. Não é fazer da forma como vinha sendo feito antes. É realmente, de fato, fazer, executar aquilo que foi definido lá no planejamento, tá? O que não sai conforme esperado, a gente tem que replanejar, repensar, tá? Nessa etapa, a gente costuma fazer já, né, a sensibilização e o treinamento. Um grande problema disso tudo, do PDCA, é que às vezes as pessoas fazem planejamentos incríveis, ideias inovadoras, soluções que realmente fariam a diferença. Porém, esquecem de contar para o time, né? As pessoas que vão estar lá operacionalizando são as últimas a saberem, as últimas a serem envolvidas. E aí vem, gente, esse desafio nosso, que é nessa parte do envolver todo o time. Se possível, eu recomendo que isso seja feito na etapa do planejamento, tá? E outra coisa, nessa etapa, sensibilização e treinamento, né, a gente precisa acompanhar, né? Não dá para você deixar solto. É uma etapa, né, que as coisas estão muito vulneráveis. Lembra lá quando a gente falou da gestão da mudança? Né? A gente ainda não sabe se vai gerar melhoria. Então, o nosso olhar atento, né, de quem realmente está ali, né, querendo ver acontecer, estar mais próximo das pessoas para que elas não se sintam inseguras na hora do que tem que ser feito, o que mudou, né? E a gente acompanhar isso de perto, tá bom? Bom, e é uma etapa muito importante, né? A parte da execução. E para a gente, né, enquanto qualidade, essa parte do cheque. Então, o estudo do caso atual. Como que estão os resultados diante daquilo que a gente fez, né? Então, eu vou coletar os dados, vou buscar identificar o que deu certo, o que não deu certo, tá? E a gente vai fazer essa análise, tá? Para a gente pensar. O que deu certo, a gente padroniza, que é a etapa seguinte, e o que não deu certo, a gente vai ter que analisar. Beleza? Bom, e aí vem o ACT. No ACT, é essa etapa que a gente vai definir para os problemas que foram identificados na etapa anterior, as ações corretivas. O que a gente pretende? Né? O que não deu certo, a gente vai corrigir, tá? A gente vai selecionar as principais causas de não ter dado certo, vai determinar as mudanças mais significativas e fazer análise de valor. O que eu digo para vocês, gente, dessa etapa é o seguinte:
a gente, muitas vezes, e não que seja, não tem um certo e errado, tá? Mas o que, que eu recomendo? Na etapa do planejamento, eu já vi muitas empresas já definirem o documento, né, o procedimento operacional padrão daquilo que vai ser executado. E aí, pessoal, eu sugiro que vocês deixem para fazer essa etapa da documentação, né, da padronização no final. Por quê? Pode ser que na etapa lá do cheque a gente faça algumas mudanças para a gente alcançar a melhoria que a gente quer, né? Porque não necessariamente na primeira rodada vai dar tudo certinho. E aí, se a gente coloca lá e depois precisar revisar o documento ainda algumas vezes, isso fica um pouco cansativo. Então, a gente implanta enquanto projeto, e aí depois a gente vai estar realmente padronizando aquilo que deu certo, ok? Bom, e agora, né, eu vou fazer a correlação do MASP, que eu falei para vocês, com o PDCA, tá bom? Então, vejam como que é interessante, né? Então, o PDCA, a gente viu que ele contempla 4 etapas. Então, a gente tem lá o planejamento, a execução, o check, o controle, e a parte toda de padronização e de análise, né, onde a gente vai fazendo as melhorias. E aí, quando a gente usa o MASP, ele traz, né, essas etapas aqui, ó, 8 etapas, né? Vamos ver quais são as etapas que o MASP traz para nós. Então, as 4 primeiras etapas do MASP estão lá dentro do P do PDCA. Então, no número 1 é a parte toda de identificação do problema, tá bom? É onde eu vou definir claramente o problema e reconhecer a importância, né? Ter a justificativa. O que, que isso impacta na empresa e por que, que eu quero resolver esse problema. A etapa 2 do MASP é a parte que agora eu vou observar. Eu já identifiquei o problema, agora eu tenho que conhecê-lo mais a fundo. Então, eu vou investigar as características desse problema com uma visão mais ampla sobre vários pontos de vista. Nessa fase, a gente se faz valer da checagem, da busca de dados. Quanto mais informação a gente tiver, melhor, tá? E aí, com base nesses dados, né, nessa observação, a gente vai para a etapa 3, né? Essa etapa 3 é da análise, onde eu identifico as causas fundamentais, né? Aquilo que está causando o problema, tá? Ou aquilo que está causando, o que pode causar o efeito. Se eu penso a nível de projeto, algo que eu quero implementar de melhoria, eu já vou pensar aquilo que pode trazer o efeito que eu desejo. E aqui, no final dessa etapa do P, na 4ª etapa do MASP, eu faço o plano de ação, tá? E aí a gente tem ferramenta para isso, né? Então, esse plano para bloquear as causas fundamentais. E aí eu chego na etapa 5 do MASP, que corresponde ao D do PDCA. É onde a gente vai agir, né? Bloqueando as causas fundamentais. A gente vai executar o plano de ação, ok? E aí, por fim, a etapa 6, lá do C do check do PDCA. A gente vai verificar. Essa verificação é para identificar se as nossas ações trouxeram o resultado que a gente tinha planejado. Lembra quando eu falei de criar hipótese? E aí a gente vai verificar, tá? Se o bloqueio ele foi efetivo. E aí vem essa etapa aqui que a gente não numera, mas se eu verifico, eu tenho que chegar a uma conclusão, que é o bloqueio, a ação que a gente tomou, foi efetiva? Deu certo? Se deu certo, ótimo. Aí a gente vai partir para a próxima etapa, que é o 7. Agora, se não, aqui é a nossa setinha, tá? Então, aqui do 6 eu verifiquei, eu tenho que identificar se foi efetiva as ações. Se não foi, eu volto para a etapa 2, volto a observar, aí eu sigo, seguindo esse ciclo aqui, ok? Aí a gente tem que tomar uma decisão, tá? Se deu certo, ótimo, a gente vai partir para a etapa 7 da padronização, né, prevenindo o reaparecimento do problema, deixando muito bem delimitado as ações, né? E por fim, a última etapa, que é a conclusão, a gente vai recapitular todas as mudanças que a gente fez, né, de solução e finalizar, ok? Alguma dúvida, gente, sobre isso?
Eu espero que sim, porque eu falei bem rapidinho e agora a gente vai trazer com mais detalhes para cada um de vocês. Só que, né, eu contei as etapas do MASP. Agora eu vou contando para vocês as ferramentas da qualidade que a gente usa, né, em cada uma dessas etapas. Pessoal, eu acho muito legal, né, a gente fazer essa correlação, né, o quanto que o MASP junto com o PDCA, né, nessa visão mais ampla, nesses 8 passos, ele nos ajudam de uma forma. Vocês viram que ele sistematiza o PDCA? Né? Ele traz para a gente uma sequência, né? Ele não deixa solto. Então, se a gente vai nessas etapas, né? E o MASP e o PDCA, eles se misturam, né? Vocês viram, né? Então, primeira coisa é identificar problemas. Como que a gente vai, então, identificar problemas? A gente tem várias formas de identificar problemas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, a gente pode identificar problemas numa auditoria interna, né? A gente pode ter uma auditoria externa, né? Uma avaliação da ONA, e aí ter vários apontamentos que vão nos ajudar a enxergar esses problemas, né? Essas oportunidades de melhoria. Eu posso, por meio dos indicadores, né, eu conseguir enxergar onde eu não alcancei o resultado que eu precisava alcançar, né? E aí a gente tem também através dos indicadores. Nas nossas reuniões, gente, são excelentes oportunidades que a gente tem de identificar problemas. Né? Quando a gente conversa e compartilha, a gente vê, e muitas vezes a gente vai perceber que um problema que está me afetando, ele pode não estar só afetando o meu processo, às vezes está afetando mais de um, dependendo da condição que a empresa ela oferece. Né? Uma outra forma da gente identificar problemas é por meio da pesquisa de satisfação, né? A gente vai falar no segundo tempo sobre a pesquisa, né? E as manifestações do cliente, a voz do cliente, aquilo que o cliente conta que a gente pode melhorar, ok? Ou então nós mesmos, durante a execução do serviço, né? Eu conto, gente, eu costumo dizer, e eu acho que vocês vão de concordar comigo, que as melhores pessoas para identificar problemas inerentes ao processo de trabalho são as pessoas que estão ali na execução. E aí, essa escutativa, né, das pessoas que estão ali operacionalizando, prestando aquele serviço, né, que vão trazer para a gente, né, o que de fato está acontecendo e o que de fato a gente pode fazer para melhorar. Tá? E muitas vezes eles não contam, a gente tem que fazer as perguntas. Tá? Então, o interessante é já a gente pensar, né? Fazer a pergunta, ok? E aqui eu já trago para vocês algumas outras ferramentas, né? E a gente tem aqui o GUT, né? O que é o GUT? Né? Então, é um acrônimo também, né? Gravidade, urgência e tendência. E aí, quando a gente identifica o problema, eu preciso, sim, priorizar, porque problema, gente, a gente tem muitos problemas, né? Então, muitas vezes, a gente se perde, né? Não sei se com vocês acontece isso, mas você se planejou aquele dia de trabalho para resolver X, Y, Z. Aí, de repente, alguém te liga, te passa uma situação. Outra pessoa, né, te passa uma outra situação. E aí as coisas vão chegando, né? E aí você precisa definir qual o problema que você vai trabalhar com prioridade. Então, a matriz GUT, ela nos ajuda muito, né, a colocar essa pontuação, a gerar um score, né, para que a gente possa trabalhando. Então, aqui eu trouxe a matriz e a gente tem os scores para gravidade, urgência e tendência, do 1 ao 5. E aí, quando a gente atribui, por exemplo, da gravidade, da nota 1 é aquele sem gravidade, e a pontuação 5 é aquela que é extremamente grave, tá? E a gente vai distribuindo aqui pouco grave, grave, muito grave. Na urgência, né? 1 pode esperar, né? E aí, o 5 precisa ser resolvido já, não tem como adiar, é urgente, é naquele momento, ok? E a parte da tendência, né? A tendência, nada, não mudar nada, tá? Ou pode piorar rapidamente, ou seja, a tendência com o decorrer do tempo é que as coisas piorem rapidamente. Então, quanto piora, ganha pontuação 5, né? Agora, se com o tempo não muda nada, isso também acaba podendo ficar um pouquinho para depois,
tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Um problema, por exemplo, de atraso na entrega, né, de capacitação da equipe de vendas, defeito na produção da embalagem e aumento do consumo de água. Então, esses problemas foram chegando no decorrer do dia, você lá gestor, e você precisava resolver. Então, o que você vai resolver com prioridade? E aí a gente tem, vão pontuando, gravidade aqui, urgência, tendência, conforme essas pontuações, e aí vem o resultado, tá? Então, pessoal, qual que é aqui que é o problema mais crítico que você tem conforme a pontuação? Qual que é a pontuação maior aqui? Tadã! Eu nem estou falando para vocês. Os defeitos na produção da embalagem? Exatamente. Vejam que, em termos de gravidade, defeito na produção da embalagem, ele é grave, né, no ponto extremamente grave, porque eu posso perder o produto, né, um defeito na produção da embalagem. A urgência, sim, que eu tenho que resolver agora, e se eu não resolver agora, aquilo pode ficar muito pior. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, eu tenho aqui a pontuação máxima, tá? Então, depois que eu fiz essa pontuação, eu vou definir a sequência de atividades, ou seja, a pontuação maior é o 125, que foi esse defeito na produção de embalagem. Na sequência, eu tenho o atraso que está tendo nas entregas, depois eu tenho o aumento do consumo de água e, por fim, a capacitação da equipe de vendas, que pode ficar para depois. Ok? Então, eu vou fazer as 1, 2, 3 e 4. Perceberam, gente, essa matriz, como que ela é importante? Então, vocês podem se deparar em algumas situações, né? Sim, eu identifiquei não só um problema, eu identifiquei muitos problemas. Como que eu faço para priorizar? Usa um GUT, tá bom? Vai ajudar bastante, né? Fundamentalmente, gente, o primeiro passo, identificar o problema, né? Ser capaz, esse olhar atento, né, que a gente tem sobre o que está acontecendo. Tá? O segundo passo, a gente falou que é a observação, né? Então, a observação, ela é muito importante, né? Onde a gente vai estar investigando essas características do problema, dando uma visão muito mais abrangente. E, claro, gente, o que faz a diferença, né? Uma observação unilateral, ela pode perder outras perspectivas que uma visão só não está trazendo. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu keep, quando a gente está falando de ferramentas da qualidade, não é interessante. O interessante é a gente ter um time, né, que vai estar ajudando a gente fazer isso, tá? E aí, então, né, a gente tem essa ferramenta, que é o Brainstorm. Vocês já ouviram falar? O Brainwritten. E aí, a gente pode ter aqui a ideiazinha, né? Então, a gente vai estar discutindo, né, a tempestade de ideias e a escrita dessa tempestade, ok? Então, o que acontece? No primeiro momento, a gente vai lançar a questão para o grupo, né? Você pode montar um grupo e aí, gente, o número, né? Eu não sugiro que você faça com um grupo de muitas pessoas, ok? Mas que você possa trazer as pessoas estratégicas, né, que estão diretamente envolvidas com aquela questão e que possam, muitas vezes, trazer a contribuição de uma forma por várias perspectivas. E aí, quanto mais rico for esse time seu, né, às vezes multidisciplinar, inclusive, você consegue a visão sobre vários ângulos, tá? E aí, as regras básicas. A primeira regra básica é eliminar a crítica. Aquilo que o colega está dizendo pode parecer, às vezes, banal, né? Mas lá na frente pode fazer todo sentido. Porque, às vezes, ele está colocando lá uma situação que eu não tinha percebido, né? Mas que é de fato aquilo que está causando, né? Outra coisa, estar desinibido. Então, é legal, antes da gente começar o nosso brainstorm, fazer uma dinâmica, né, com as pessoas para a gente tirar um pouco a inibição inicial, não começar já direto na metodologia, ok? A gente descontrair o time um pouquinho e aí depois a gente fazer, né, para desinibir um pouco as pessoas. Quantidade, aqui nesse caso, é sinônimo de qualidade, ok? Quanto mais você deixar a pessoa falar, melhor. E aí, o que acontece, gente? Muito cuidado, porque
às vezes, a gente tem um desinibido, tem aquela pessoa que gosta muito de falar. Então, é importante você dar voz para todo mundo. Papai tá dormindo? Acho que tem alguém com áudio aberto. E aí, gente, a gente, no final, depois disso, a gente vai combinar as melhores ideias, né? Aquilo que às vezes um falou, o outro falou também, a gente junta, né? E tem toda uma dinâmica que a gente pode fazer, né? Agrupando isso, né? O brainwriting é o complemento do brainstorm. É a hora que a gente vai estar, geralmente, quando as pessoas estão lá discutindo, tem uma pessoa, né, que não está participando da discussão, somente para quê, gente? Para registrar tudo isso que está sendo discutido. Porque se a gente vai conversando e registrando, às vezes a gente pode perder um pouco. Então, tem uma pessoa que fica lá moderando e escrevendo, tá bom? É alguma dúvida até aqui? Gente, o que eu digo para vocês é o seguinte: não percam as oportunidades de ouvir as pessoas, né? Então, às vezes, esse brainstorm, essa chuva, esse toró de ideias, você pode fazer em 5 minutinhos com seu time, né? Naquela reunião rápida de início de plantão, né? Coloca, pessoal, isso está acontecendo, o que vocês acham sobre isso? Tá? Às vezes, você não vai fazer de uma forma sistematizada, mas não deixem de fazer. E quem ainda não fez, eu desafio a começar, né? Porque ouvir é um exercício fundamental. E quanto mais a gente escuta as pessoas, mais a gente desenvolve a nossa escuta, né? A nossa percepção daquilo que o outro está falando, né? Eu sair da minha perspectiva para tentar enxergar pela visão do outro. E a gente precisa desenvolver a nossa empatia para isso. Bom, dentro da observação ainda, né, a gente tem aqui, eu trouxe a análise de Pareto. A análise de Pareto, também conhecida como diagrama ABC, ou 80-20, ou 70-30, né? O que acontece com o Pareto? Vocês estão vendo que ele é um gráfico de barras aqui, tá? E aí a gente vai do que mais acontece para o que menos acontece. Qual que é o princípio deles? Identificar o que é responsável pela maior parcela dos problemas. E aqui a gente vai definir o foco, tá? Para aquilo que é trivial, para aquilo que é pouco essencial e para aquilo que é muito importante, tá bom? Eu acho que eu trouxe exemplo aqui para vocês. Qual que é a estrutura, então, da análise de Pareto? Né? Determinar a classificação, né? A gente faz essa tabela em ordem decrescente, a gente vai definir o percentual com que cada um ocorre, e a gente tem esse diagrama e essa linha percentual aqui em cima, tá? Essa linha percentual é cumulativa. Então, por exemplo, eu acho que eu coloquei aqui. Não, o exemplo é esse. Eu tenho aqui uma situação onde eu tenho vários defeitos, né, sobre a produção. Então, eu tenho lá microfuros, opacidade, espessura maior, menor, largura incorreta, adesão entre as faces, grumos e outros defeitos. E aqui a gente foi colocando a quantidade de bobinas que apresentou esses defeitos, ok? E aí, então, o desafio é construir um diagrama de Pareto a partir dessa coleta de dados, ok? Encontrado na produção do filme de polietileno de baixa densidade. Então, isso aqui foi coletado durante esses 6 meses, né, o resultado, e aqui a gente vai ter, então, né, os defeitos, a quantidade, repetindo, o total, que é 480, e aí o que acontece? Do maior para o menor, a gente vai estar alinhando. E esse maior, o 182, quanto que ele representa esse número do total, tá, de bobinas? Então, ele representa 37,5. E isso a gente vai fazer com todos os outros, ok? Então, eu tenho que o 130 corresponde em 485 a 26,8. E assim sucessivamente até os outros lá, que a gente somou, né, 3,9, né, percentual. Ok? E aí, o que acontece, gente? Né? Aí a gente vai trabalhar com percentual acumulado. O que é isso? Esse aqui é o pulo do gato, do Pareto. O pulo do gato em que sentido? Se eu tenho aqui a espessura menor como sendo o meu principal problema, tá? Ele representando 37,5,
Então, eu coloco aqui o 37,5. Se eu pegar o meu maior problema e o meu segundo maior problema, eu tenho aqui 64,3%. Ou seja, olha só que dois problemas, eles estão acumulando 64,3%. Olha o quanto eles são representativos. E aí, se eu pegar o terceiro problema que aparece, que tem 13,8, e somar, então aqui o 78,1, ele é o quê? Eu acumulei 37 mais 26 mais 13, está dando 78,1, ok? E aí, o que acontece, gente? Por que a gente fala 80-20? Né? Ou então a regra do 70-30? Né? É que se eu pego, por exemplo, os 80%, né, dos problemas, aqueles que mais frequentemente ocorrem, eu já vou resolver, olha só, em três. Em vez de eu ficar pensando lá no microfuro ou nos grumos, eu vou para aquilo que realmente vai ser impactante, né? Que vai realmente diminuir o meu problema. Então, eu vou me preocupar em resolver quais problemas, gente? Quais defeitos como prioridade? Me ajudem. Tadã! Eu vou aqui, ó, pensar nesses três primeiros aqui. Então, vou tratar a espessura menor, a adesão entre as faces e a opacidade. Mas eu só consigo chegar nessa conclusão porque eu fui lá e observei, eu coletei dados. Então, olha como que é importante a coleta de dados. Né? Eni, em qual situação aí está falando de produção, de filme de polietileno, né? Isso não tem muito a ver com a nossa área, não. Então, vamos pensar algo que tem a ver com a nossa área. Por exemplo, é muito simples. A gente pode ir listando quais são as principais ocorrências que você tem lá no seu setor. Né? Então, você vai chegar à conclusão, eu tenho problemas com checagem, eu tenho problemas, checagem de prescrição, eu tenho problema com relação à administração incorreta de medicamentos, eu tenho problema com relação a falha na identificação do paciente, eu tenho problema com atraso na liberação da prescrição, eu tenho. A gente vai elegendo esses principais problemas. De onde que a gente tira isso? Lembra lá do registro da não conformidade? Então a gente vai registrando, por isso que é importante a gente notificar. Porque se a gente notifica, eu vou ter a base de informação que a gente precisa para tomar decisões mais direcionadas. Tá? E se o nosso time não enxerga isso, e muitas vezes eles não enxergam, é porque a gente não mostra para eles. Olha, pessoal, quanto que é importante. Sabe aquela notificação que vocês fizeram? Então, a gente conseguiu identificar que os nossos três principais problemas, que representam 80% daquilo que a gente tem aqui, a gente vai estar priorizando, são esse, esse e esse. Entenderam? Então, é bem legal quando a gente começa a trabalhar com essas ferramentas. Então, trazendo isso para a formatação gráfica, olha como ficou. Né? A quantidade do maior para o menor, e aí a gente vai lá. Se você escolher trabalhar os 70, né, 30 ou 80, 30, né, então aqui, se você escolher os três primeiros, olha só, ele deu em torno de, deixa eu voltar aqui, ó, praticamente 78%, né, dos seus problemas. Então, a gente tem aqui, né, esses três primeiros acumulando aqui, né, lá beirando quase 80%, ok? E aí, o restante, gente, a gente pode trabalhar depois, né, mas a gente vai ter a condição de priorizar. Tá fazendo sentido para vocês? Eu espero que sim, hein? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Então, aqui, uma outra ferramenta, né, é o checklist, tá? O checklist, ele nos ajuda nessa coleta de dados de uma forma organizada. A gente tem disponível uma infinidade de tipo de listas, né? Um exemplo de checklist é o checklist, por exemplo, da adesão e higienização das mãos, que o pessoal do controle de infecção relacionada à assistência à saúde usa muito, né? Coloca um observador e a pessoa vai em campo, fica observando as pessoas nos 5 momentos de higienização das mãos e vai apontando. E aí, gente, quando a gente está falando de qualidade, né, quando em se tratando de observação, não é só ir lá observar e tomar decisão a partir daquilo que eu observo. Não. E não é só um dia.
né, que você vai usar como referência. Você vai acumulando essa informação para que você possa ter dados, né, concretos, ok? Então, a facilidade de preenchimento, então, quanto mais fácil o checklist, né, essa lista de verificação for montada, melhor. É muito importante a gente treinar as pessoas que vão coletar informação, porque senão elas vão trazer o dado incorreto para nós, tá? Então, esse é um ponto importante, tá bom? Então, a forma de coleta depende do objetivo, né? Se você vai estar coletando esses dados, por exemplo, uma semana tira para coletar dados, né? Ou então vai uma vez por semana ou por turnos. Então, depende do objetivo que a gente tem, do problema que a gente também tem, tá bom? Então, a gente se faz valer lá do bom senso, ok? Então, por exemplo, em uma empresa, existem 3 linhas de produção, ok? Cada linha, ela possui 2 máquinas similares. Trabalha-se em 3 turnos sem revezamento de segunda a sexta-feira, então são 5 dias. E a gente tem a categoria dos defeitos, críticos, maiores e leves. A lista de verificação, ela vai nos ajudar a identificar que tipo de defeito ocorreu, em que dia, em que turma, em que linha, em que máquina. Olha como que é legal quando a gente transforma isso numa metodologia. Então, a gente tem aqui, olha só, os turnos de segunda a sexta-feira, manhã, tarde e noite, né? Em cada uma deles, a máquina A, a máquina B, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. E aqui a gente tem os tipos de problema lá, crítico, maior e leve, tá? E aí a gente consegue, olha, observar, tá? Crítico, onde que os críticos estão acontecendo? Veja, né, que aqui, ó, na linha 1, 2, 3 críticos. Na linha 2, a gente tem lá um crítico só. Na linha 3, a gente não teve nenhum crítico. Aí pensa só, gente, vejam comigo. A gente também tem na área da saúde esse tipo de organização. O problema é que, por exemplo, a gente tem um problema de problemas críticos acontecendo na linha 1, lá no plantão, noturno, par, estou dando exemplo, tá? E aí, o que a gente faz? A gente dá treinamento para todo mundo, envolve todo mundo. Eu não tenho nem problema isso acontecendo no diurno, né? Igual aqui na linha 2, não tem problemas críticos acontecendo. Então, isso me ajuda a focar onde que realmente está acontecendo, com qual máquina. Tá vendo que é a máquina B que tem mais problemas? E aqui, olha só, percebam o turno. Qual que é o turno? Da tarde. As 2 vezes em que aconteceu na máquina B o problema crítico foi no turno da tarde. Então, a partir do quê? De uma observação. Nessa observação, no checklist, me ajuda a não atirar para todos os lados, mas focar. Eu vou começar por onde? Ok? Então, aqui a gente percebe onde eu vou atingir primeiro. Na máquina B, né? No turno da tarde da linha 1. Entenderam, pessoal? Viu como que ajuda bastante? Bom, e aí da observação, a gente também tem, né, observações estruturadas que a gente pode obter por meio de entrevistas, a gente conversar com as pessoas e coletar delas essa informação, tá? Outra é por meio de pesquisa. Eu posso também, né, buscar as informações que a gente precisa por meio de pesquisa. Bom, e aí a gente já passou pela etapa 1, que é da definição do problema, a etapa 2, que é a etapa da observação. Agora a gente está na etapa 3 do MASP, que é a etapa onde a gente vai analisar. Via de regra, existem 2 ferramentas que são aquelas que a gente costuma usar com mais frequência, né? Existe os 5 porquês e existe o Ishikawa. Até eu já comentei para vocês um pouquinho do Ishikawa lá, né, quando eu falei das 7 ferramentas da qualidade. O pessoal gosta muito para coisas que são mais simples, né? Que às vezes a gente usar os 5 porquês. Porém, alguns problemas são multicausais, e a gente recomenda mais que se use o Ishikawa, tá? Ou espinha de peixe, para a gente estar trabalhando. Bom, então aqui, né, exemplos da utilização do 5 porquês. Né, o que a gente teve? Um problema na máquina.
Aí chama um monte de engenheiro para resolver o problema na máquina. E o que acontece? Né? O pessoal foi lá. Por que o computador, né, a máquina não estava funcionando? Primeiro, por quê? Porque o cabo está desconectado da tomada. Por que o cabo está desconectado na tomada? Ah, porque ele foi puxado da tomada. Por que o cabo foi puxado da tomada? Porque alguém tropeçou no cabo puxando da tomada. E aí a pergunta, né? Aí a gente começa a descobrir as coisas. Vejam bem. E por que as pessoas estão tropeçando no cabo? Porque o cabo fica solto no meio do caminho. Né? E por que o cabo fica solto no meio do caminho? Porque o cabo é muito longo. E aí vem a pergunta, chega uma hora que você não tem mais o que perguntar. Por que o cabo é muito longo? Tá? E aí a gente para por aí. Tá? E aí a gente entende que qual que é a causa raiz, né? Então, os 5 porquês nos ajudam na seguinte situação. Por exemplo, se a máquina não está funcionando, a gente percebe lá porque não estava ligando a tomada e liga na tomada. Aí você volta lá de novo, a máquina não estava funcionando, está desligada a tomada. Aí você fica toda hora ligando a tomada, e você não resolve o problema. Eu não sei se vocês às vezes tiveram já essa percepção daqueles problemas que são recorrentes. Por quê? A gente não resolveu, não foi a fundo na causa raiz. E aí, quando a gente chega lá, a gente faz esses porquês, a gente consegue buscar a solução. Tem algumas possibilidades de solução. Solução A, diminuir o comprimento do cabo. Solução B, prender o cabo com uma canaleta na parede. E solução C, deslocar o computador para mais próximo da tomada. Então, com essas soluções, uma delas, a gente vai avaliar se o problema de fato vai ser resolvido. Como que a gente verifica, gente, se ele de fato foi resolvido, se a solução foi eficaz? Se a gente não tiver mais, né, o problema de encontrar o computador que não está funcionando porque ele estava desconectado da tomada, certo? Bom, alguns outros exemplos. Problema: o meu negócio não anda bem. Por que o meu negócio não anda bem? Porque não tem análise financeira. Por que não tem análise financeira? Porque falta métricas, né? Eu não tenho, né, instrumentos de medida. Por que eu não tenho métricas para fazer análise financeira? Porque eu tenho necessidade de ter profissional para fazer essas métricas, né? Fazer esse levantamento de indicadores. Por que eu tenho necessidade de profissional para fazer isso? Porque falta, né, o profissional para contratar. E aí, o que acontece? Né? A gente vai para os 5 porquês. Por que falta esse profissional? Porque falta investimento em treinamentos internos. Né? Então, aí, o que acontece? A gente vai buscando, né, aquilo que, de fato, a gente vai conseguir encontrar, né, de causa raiz para resolver o problema. Tá? Outro exemplo do produtinho com defeito. E aí a gente tem o produto está com defeito. Por que o produto está com defeito? Porque teve problema na fabricação. Só fazendo um adendo, produto com defeito na fabricação é tecnovigilância na área da saúde, tá, gente? Então, esse é um ponto que a gente sempre encontra, né, que as pessoas desconhecem a tal da tecnovigilância. Então, vamos lá, produto com defeito. Por que ele tem problema na fabricação? Por que tem problemas na fabricação? Porque a máquina estava com defeito. Por que a máquina estava com defeito? Porque faltou manutenção da máquina. Por que faltou manutenção da máquina? Porque o colaborador desconhecia as regras de manutenção, ele não sabia do cronograma. E aí vem, né, a pergunta: por que o colaborador não conhecia as regras de manutenção? Porque o gestor não instruiu o colaborador, não passou o manual da manutenção das máquinas. Então, aí, se a gente resolver esse problema, né, a chance da gente não voltar a ter produtos com defeito vai ser muito menor. Né? A chance de ter de novo esse problema vai ser bem menor. Estão percebendo, gente? São os 5 porquês? Bom, então, né, aqui, então, a gente tem mais um exemplo da insatisfação do cliente. Por que o cliente está insatisfeito? Né? Porque o produto não chegou no prazo combinado. Por que o produto não chegou no prazo combinado? Porque o tempo de produção excedeu ao tempo estimado. Por que excedeu o tempo estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. E por que a ordem não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. E aí, por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Percebam, gente, que, né, é a pontinha do iceberg, né?
o cliente está insatisfeito e quando a gente vai investigar, a gente vai descobrindo questões que são muito mais complexas. E se a gente não resolver essas questões mais internas da empresa, mais do processo da empresa, né, a gente vai continuar tendo insatisfação, por exemplo, do cliente, tá? Então, quando a gente usa uma ferramenta como 5 porquês, vai ajudando a gente ir para níveis mais profundos, né, para a raiz, de fato, do problema. E aqui a gente tem, né, a nossa espinha de peixe, né, o diagrama de Chikawa, diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe ou 6Ms, né? E essa ferramenta, ela nos ajuda a identificar a relação de causa e efeito, tá? Originalmente, elas possuem os 6Ms, mas você não precisa obrigatoriamente usar os 6Ms. E o que são esses 6Ms? Vou contar para vocês, tá bom? Depois de eu ter mostrado para vocês o Nemo. Vamos lá, 6Ms, então. Então, a gente tem um problema. Então, é meio que um checklist, uma forma da gente checar, verificando parte por parte, para ver se não tem questões envolvidas ali, tá? Então, eu posso ter problema com a metodologia, eu posso ter problema com a máquina, com a minha forma de medição, com o meio ambiente, eu posso ter problemas com o material e com a mão de obra. E aí, diante desse problema, XYZ, eu vou ir verificando, né? Esse problema tem alguma relação causal com o método? Aí a gente vai identificando, tá? Com a máquina, com a medida e por aí vai, tá? E a gente usa especialmente os 6Ms por conta disso, para a gente não esquecer nenhuma das perspectivas, né, que a gente pode ter num processo, tá? Então, uma imagem que eu mostrei para vocês lá atrás, ok? Do processo, quando a gente falou de gestão do processo, a gente colocou lá todo o processo bem desenhado, a gente tem a definição do método, quais são os equipamentos, quais são as medidas, os indicadores que a gente está usando, a questão da infraestrutura, que a gente é meio ambiente, os materiais, os recursos de material e a parte da mão de obra que a gente precisa. Então, essa definição, lembra lá, fazendo a correlação, é o nível 1. Então, eu vou olhar para o meu processo, né, que eu montei, né, pensando em todas essas facetas, essas 6 facetas, e eu vou uma a uma tentando identificar se tem algum problema correlacionado com cada um delas, ok? E aí a gente consegue essa relação de causa e efeito, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do suco de laranja que tinha sabor ruim, ok? Bom, e aí o suco tá ruim. Vamos pensar no processo, tá? Ferramenta. Por que o suco pode estar ruim relacionado à ferramenta? Né? Aí a gente tem os utensílios da cozinha que estavam sujos. Material que a gente usa. Né? Aqui ferramentas, equipamentos, tá? Máquina, tá bom, gente? Então, ferramentas correspondendo à máquina. O material, que são os insumos, né? A laranja que comprou estava podre. E aí você pode fazer as perguntinhas, tá? Você pode ir mais a fundo. Por que as laranjas estavam podres? Ah, porque o fornecedor com baixa qualidade e estocagem mal feita e o transporte descuidado. Então, a gente tem 3 subcausas para as laranjas estarem podres. Com relação ao meio ambiente, né? A parte da infraestrutura da cozinha, a cozinha suja. Por que cozinha suja, gente? Porque não tem faxineiro, porque não tem material de limpeza e porque a limpeza foi programada mensal da cozinha. Opa! Eu espero nunca ir num restaurante assim, hein, gente? Nem vocês. E aí tá, por que não tem faxineiro? Né? Porque o ambiente não é agradável, o salário é baixo e esse restaurante fica afastado. Okay? Então, olha só, as subcausas, a gente vem em 3 níveis, né? Uma causa, uma subcausa e uma subcausa da subcausa, tá bom? Então, pode ser assim. E aí a gente vem, né, na parte da medição, né? Quem faz a prova do suco não é uma pessoa especialista, é uma pessoa qualquer, vai lá, né, experimenta o suco antes de fornecer. Quando faz isso? O método, não lavou as laranjas, já foi logo produzindo. Né? Ou então preparar o suco com a casca da laranja junto. E aí a gente sabe que dá um sabor, né, diferenciado, às vezes não tão palatável assim.
Com relação à mão de obra, quem prepara o suco tem pouca experiência, é uma pessoa recém-contratada, não tinha experiência, e aí fazia o suco como aprendeu a fazer em casa, né? E se é que aprendeu, se teve alguém para instruir, né? E aí, vejam bem, gente, eu tenho uma situação do suco ruim, um suco ruim, com múltiplas causas, ok? E aí vem uma questão. Nossa, Eni, e agora? Como que a gente vai fazer diante dessas múltiplas causas? A gente vai ter que estabelecer prioridade. Interessante, gente, é que eu posso estabelecer prioridade, tentando identificar o que de fato é a causa raiz. O que está determinando, de fato, para que esse suco seja ruim, né? Então, aí a gente pode, por exemplo, pensar, né? E aqui está difícil, né? De a gente identificar uma causa raiz, é multicausal mesmo. E ter ações, sim, colocar, né, esses problemas e ter ação para cada uma delas. Ou então a gente conseguir colocar numa matriz de priorização para a gente identificar aquilo que vai se sobressair para a gente ter ação em cima disso, ok? A gente vai se fazer valer de uma outra ferramenta, uma situação como essa. E aí, então, eu já fiz, agora eu vou partir para o quarto passo. Analisei, então, a causa, ok? Identifiquei a causa. Então, agora eu tenho que interromper o fluxo, né? A gente tem que definir quais são as medidas para que a gente não tenha novamente esse problema. Uma ferramenta que é muito comum da gente estar usando, né, muito conhecida, é o 5W2Hs, tá? Ela também, cada letrinha, né, cada W e cada H vem do inglês, tá? E a gente tem elas aqui no inglês. E a gente vai conceber, então, esse plano para a gente resolver o nosso problema. Então, aqui eu trouxe para vocês, traduzindo para o português já, tá? Então, a primeira situação que eu coloco para vocês é a gente precisa saber o que, tá? O que está acontecendo? E esse o que está acontecendo, qual que é o seu problema e por que ele está acontecendo? Tá? Ou qual a sua ação principal, né, o seu objetivo, e por que você tem aquele objetivo? O que você vai ter de benefício, né, ao alcançar, né, esse objetivo? E aí, pessoal, o terceiro passo, eu costumo dizer que a gente tem que partir para o como. Porque eu posso ter para um que, eu posso ter vários comos. Vou dar exemplo, tá? Se eu vou fazer, por exemplo, um treinamento, tá? Um treinamento com o meu time. Então, eu coloquei lá treinamento com o time. Ok, mas para eu fazer um treinamento, veja bem quantos comos eu preciso definir, né? Onde que esse treinamento vai ser feito? Quem vai fazer o treinamento? Eu tenho que agendar o local, eu tenho que fazer a solicitação para a diretoria da autorização, eu preciso definir o público-alvo, eu preciso ter uma série de condutas. Vocês estão percebendo que dentro de um OK tem vários comos? E às vezes cada como desse eu vou ter um quem, e aqui esse quem, gente, não é às vezes quem, é o setor tal, não. Aqui é muito importante para definir responsabilidade a pessoa que vai ser empoderada para estar realizando aquele como, tá bom? Alguns lugares, e aí não tem certo, não tem errado, eles definem esse quem responsável por esse o que aqui, de uma forma bem ampla, e esse quem, né, ele vai distribuir essas tarefinhas. Mas se você quer já direcionar, já pega cada um desses como e já define quem vai fazer cada como desse, tá? E aí, cada um desse como vai ter um quem, um onde, um quando, e em algumas situações você vai preencher com quanto. Algumas instituições não praticam o quanto, tá? Mesmo porque a gente, na área da saúde, a gente não tem muito essa visão de custos, mas cada vez mais a metodologia da ONA, né, especialmente nesse manual 2022, ela já veio trazendo isso, né, 2018, e agora vai trazendo, inclusive, gestão financeira, esse olhar sobre o custo, quanto custa cada uma dessas ações, tá? Então, é importante a gente já começar a fazer esse exercício.
Mas se vocês começarem a preencher, né, minimamente com 5W, 1H, já vai fazer grande diferença. Ou então deixa o espaço do quanto, né? Ou define lá sem custo, né, a priori, ou a definir, ou a, né, enfim. Então, aí vem, gente. Vocês viram lá no nosso Ishikawa. No nosso Ishikawa, ele teve várias causas que a gente identificou. Aí eu trouxe essas causas para o meu 5W2Hs. E aí eu posso associar ela, igual contei para vocês, a uma matriz de Ongut, ok? E aí eu posso lá fazer a pontuação e definir qual que eu vou agir por primeiro. Então, dentro lá do meu plano de ação, eu defino a ação prioritária, ok? Bom, gente, é isso. Alguma dúvida até aqui? Plano de ação. Vou seguindo adiante, então, tá bom? Eu recomendo, pessoal, que vocês façam, e inclusive é uma coisa bem interessante, a gente vai até pensar em trazer isso para vocês, um treinamento de gestão de tempo, tá? Que é onde a gente mais tem dificuldade, né? Então, a gente precisa se organizar. Lembra lá do 5S? Essa parte da organização, ela é estratégica para o grande desempenho. Então, a gente saber se priorizar como pessoa dentro dos nossos objetivos, meta a meta, aquilo que a gente tem como prioridade na nossa vida pessoal ou profissional. E se a gente não consegue fazer isso nas nossas ações no dia a dia, tem gente que é até bem organizado, né? Coloca lá os post-itzinhos, né? Eu comecei colocando na minha agenda, quando eu comecei a trabalhar com priorização, cada dia da agenda eu ia colocando lá o que eu tinha de tarefinha. Né? Depois eu mudei. Comecei a usar os post-its, porque às vezes eu tinha lá aquela tarefinha que eu não conseguia fazer naquele dia. E aí eu comecei a colocar no post-it, porque eu ia arrastando o post-it de um dia para o outro. E aí o post-it colorido, olha que legal. Aí vinha, aí que se tornou um grande diferencial. Porque aí os post-its coloridos eu colocava lá de acordo com essa prioridade que eu vou explicar dessas matrizes aí para vocês. E aí o meu olhar sobre aqueles post-its que tinham a cor que eu tinha que priorizar. Ok? E agora eu não faço mais assim. Agora eu não estou usando mais agenda, gente. Agora eu estou migrando, né, para esse mundo tecnológico. Tem outras ferramentas muito legais para a gente estar usando, né? Aplicativos bem interessantes para a gente estar usando. Bom, mas vamos lá, né? Então, importância urgente. Então, eu vou avaliar aquela ação que eu vou executar, o quão ela é importante. Importância baixa ou alta, né? Urgente, ou seja, além de importante, com quanto tempo que eu tenho que fazer. Então, se ela tem uma importância alta e uma urgência alta, é algo que eu tenho que fazer agora, eu não posso deixar para depois. Aí o post-it ele fica vermelho. Tá vendo aqui? Se é importante e é urgente, faça agora. E aí a gente tem uma situação onde eu tenho uma importância alta, porém, né, é muito importante, mas eu não preciso fazer agora. Então eu tenho que programar. Eu tenho que colocar lá na minha listinha programada já com data para eu estar executando, ok? Quando eu falo programar é isso, ter data e hora para você fazer, ok? Agora, se é algo que você tem urgência em fazer, mas não é tão importante assim, pense seriamente em delegar isso para uma outra pessoa, tá bom? Agora, se é um problema com uma baixa importância, né, que você não precisa fazer agora, elimina. Ou então você coloca lá na lista de coisas para fazer quando você tiver, né, um tempo para, ok? Se for realmente necessário fazer. Né? Porque às vezes a gente ocupa o nosso grande tempo, o tempo que é valioso e o tempo que é um recurso não renovável, fazendo só coisas que a gente poderia eliminar. Né? Os post-its verdes. Deu para vocês entenderem, gente? Então, aqui a gente também tem o mesmo tipo de relação, considerando o impacto e considerando o esforço que a gente vai ter, tá? Muitas vezes a gente, na área da qualidade, a gente olha muito isso, porque a gente tem que avaliar também a questão do esforço, usando recurso, eu tenho pessoa, etc, etc.
tá? E o impacto que eu tenho isso para a instituição. Então, às vezes, aquela ação ela vai ter um impacto alto e vai me demandar um baixo esforço. Então, é algo que eu já tenho que priorizar, né? Então, são coisas que eu vou conseguir um resultado, né, de alto impacto com em menor tempo, né, usando menos recursos, ok? E aí, quando eu tenho algo que eu tenho um impacto grande, porém o esforço é grande, porque às vezes o recurso é alto, ele é muito complexo, eu vou guardar lá, eu vou estar negociando, vou estar tentando priorizar, tá bom? E aí eu tenho algo que eu tenho o impacto que é baixo e com pouco esforço. Aí eu vou, sim, eu vou executar. E aí eu vou trazendo ele como prioritário. E aí, por fim, eu tenho algo que tem baixo impacto e tem um alto esforço. Aí, será que eu tenho que executar aquela ação? Né? Às vezes eu posso repensar uma outra solução ao invés daquela. Uma outra solução que eu tenho impacto maior, que eu posso usar um recurso menor. Entenderam? Então, essas análises que a gente tem que fazer, a gente precisa pensar, né, a respeito disso, tá bom? E aí a gente tem outra matriz de priorização, né, que a gente vai estar envolvendo não só duas perspectivas, é igual o GUT, tá? Então eu falei do GUT e aqui a gente tem o custo, o esforço e o benefício, tá? Então eu posso usar esses três critérios de priorização com pontuação. Então aqui, né, dentro da parte do custo, quanto menor custo, melhor, né? Aqui, com relação ao esforço, né? Quanto menor esforço, melhor. E aqui, com relação ao benefício, né? Quanto maior o benefício, né? Maior vai ser a pontuação, tá bom? Então, a relação, ela meio que inverte aqui na hora da gente pontuar. Mas é uma matriz muito interessante. E qual matriz de priorização você recomenda? Depende do que você quer fazer, né? Por exemplo, um GUT para uma matriz SWOT, por exemplo, eu já recomendaria você usar essa aqui do custo, esforço, benefício, porque vai ter ações lá do SWOT que a perspectiva do custo seja mais interessante, entendeu? Então você escolhe, né, qual matriz de priorização, tá bom? E aí vem, né, a quinta etapa do MASP, que corresponde ao D do PDCA. É a hora da gente partir para ação, executar. Vamos lá e vamos fazer, tá bom? Então, é o momento que a gente tem chave da gente romper com a cultura antiga, com a forma de fazer antiga, implementar uma forma nova, uma metodologia nova, de fazer que realmente faça diferença. E aí eu trouxe o Walt Disney, né, que diz que você pode sonhar, pode criar, pode desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, né? Mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente precisa envolver as pessoas. Não é só lá e dizer o que elas têm que fazer. É muito mais você dar o porquê elas têm que fazer. E aí você consegue envolver o seu time naquilo que você pretende alcançar, tá bom? Então é o círculo dourado. Tentem trazer o círculo dourado, gente, para o dia de vocês, tá bom? Para essa perspectiva. E aí, então, da execução, é importante a gente ter essas três palavrinhas: foco, equipe. Aí sim, o sucesso ele tende a ser mais garantido. Okay? O resultado tende a ser mais próximo daquilo que a gente planejou, tá bom? Que a gente tinha em mente. E ainda vem esse pensamento: substitua, isso não é minha função, por eu te ajudo, somos uma equipe. Bom, e aí a gente vai para a sexta etapa, que é a etapa da verificação, onde a gente vai verificar se o bloqueio foi efetivo. A gente vai verificar tudo. A gente pode usar, então, as ferramentas, o Pareto, o histograma, né, o gráfico de controle, né? E aí a gente tem as várias formas da gente checar, de ter indicadores, monitorar. Nem tudo, gente, a gente precisa colocar no formato de indicador. A gente pode ter isso monitorado em dados, né? A gente olhar para aquilo, né? E ajudar a gente a tomar as melhores decisões, ok? Bom, e aí vem a pergunta: o bloqueio foi efetivo, sim ou não, né? E aí a gente vai, se ele não foi efetivo,
a gente volta para a etapa 2 do MASP. Se foi efetivo, a gente segue adiante para a próxima etapa, que é a etapa da padronização. E aí, o que acontece? Essa etapa da padronização, eu falei para vocês, é muito importante. É a hora que a gente vai fazer o documento, né? Dizendo, com os detalhamentos, o que tem que ser feito. Eu vou descrever o fluxograma, tá? Etapa por etapa, ok? Então, é hora da gente padronizar, prevenir contra o reaparecimento do problema. E aí, por fim, né, a última etapa que a gente vai estar concluindo. A etapa da conclusão, gente, é muito importante para a gente encerrar esses projetos, né, onde a gente vai revisar tudo que foi feito, né, e aí talvez seja nessa etapa que a gente consiga identificar talvez uma outra possibilidade de melhoria, tá bom? Pensando num trabalho futuro, né? Lembrem sempre que sempre é possível melhorar, sempre é possível fazer melhor. E na hora que a gente tira isso, né, e levanta, né, a situação, mexe, a gente acaba lidando com dados que a gente não pensava, né? Lidando com essas situações de oportunidade de melhoria, de identificar aquilo que a gente ainda não tinha percebido antes, ok? E aí o nosso PDCA, tranquilo, gente, correlacionando o PDCA com o MASP, deu para ficar mais claro para vocês? Quem está no Vale a Pena Ver de novo? Foi boa a revisão? Estão comigo? Sim. Ótimo, gente. Eu agradeço bastante. Guilherme, que bom, né? Nossa, agora eu vou chacoalhar a cabeça de vocês. Gente, então, além do MASP, do PDCA, não existem só essas ferramentas. Eu queria poder trazer muito mais ferramentas da qualidade, mas o tempo, ele é curto para isso, tá? E aquilo que eu falei para vocês lá no início, às vezes, quando eu estou começando a mexer, não é legal a gente trabalhar com ferramentas muito robustas. A gente começa pelo simples e a gente vai evoluindo, tá bom? Então, a gente tem que respeitar o nosso processo, né? A gente não chega, né, no alto da montanha, né, só por desejar estar no alto da montanha. A gente tem que escalar, tá? Então, a gente tem o DMARC, ele é uma ferramenta muito interessante. Existem situações que, por exemplo, você pode se deparar, às vezes você vai começar numa empresa, ela já trabalha com DMARC. Ok, mas ele já está dentro da cultura da empresa, fica mais fácil, ok? Do que você começar encarando lá todo mundo com uma ferramentinha nova e o povo ainda não está nesse nível de maturidade, tá? Mas se vocês tiverem oportunidade, o DMARC, ele traz, é uma forma diferente de fazer, tá? Ele é muito lá do Lean Manufacturing, do Lean Six Sigma, né? E aí a gente tem a etapa 1, que é a parte toda da definição, a gente forma o time que vai trabalhar no projeto, a gente usa muito com projeto, né? Seleciona os problemas de forma bem objetiva, foca, né, nos projetos mais relevantes, pensa nas melhorias que a gente pode fazer. Depois da gente definir, a gente vai medir, né? Lembra lá, aparecendo muito o 1 e o 2 com a etapa lá do PDCA, né? Então, a gente tem lá o medir, né, avaliando o desempenho do processo, analisando os números, levantando os dados e informações sobre o processo, levantando as possíveis causas. O 3, analisar. Gente, a gente ainda está no D lá do PDCA, analisando, pensando nas causas raízes do problema, né, que estão afetando a gestão, analisando as melhores formas, né, para a gente contra-atacar essas causas, criando oportunidade de melhoria. E aí vem a etapa 4, que é melhorar. Então, a gente trabalha muito no DMARC com testes, pilotos, por exemplo. Você não coloca isso tudo num hospital inteiro. Você coloca um piloto, escolhe um setor para você fazer, escolhe um paciente, escolhe, né, um plantão, entendeu? E aí você vai fazendo o teste, observando os pós e os contras. E aí vai executando o plano de ação de acordo com a necessidade de cada processo, implementando as mudanças, as melhorias, né? Esperando que sejam melhorias. E aí, por fim, você vai controlar, né? Monitorar o plano de ação, o que foi feito, o que não foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, né? Então, os critérios de controle, as estatísticas, os indicadores, como é que foi a performance, né? E aí, sim, buscando a melhoria contínua.
Então, vocês vejam que é um pouquinho mais do mesmo. Então, é uma forma, né, um pouco diferente, com um olhar diferente, mas que, se no final das contas a gente consegue chegar no mesmo resultado, tá bom? Que é, de fato, a melhoria, que é o que a gente espera, tá? E aí, uma correlação entre essas 3 ferramentas, né, só para vocês verem, o PDCA com o seu PD, o Plan, o fazer, o checar e o agir, e aquelas 8 etapas, né, do MASP, e o DMAIC com essas 5 estruturações comparando uma com a outra, né? Então, a gente vê lá um relacionado ao outro, tá? Bom, pessoal, na parte das ferramentas da qualidade, é isso, tá? Eu trouxe aqui a chave que a gente precisa virar. Que chave é essa? É aquilo que a gente começou a discutir logo no início, né? O foco não é o problema, o foco é na solução. E quando a gente está buscando causas, a gente não está buscando culpados, a gente está buscando oportunidades da gente fazer melhor, identificando esses gargalos, tá? Então, isso é muito importante para a gente e fica como desafio. Antes da gente ir para o cafezinho, né? A gente tem o Cury que fala que sem sonhos a vida não tem brilho. E a gente precisa ver que sonhos que a gente tem sonhado, né? Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Eles só são sonhos. Sem prioridade, os sonhos não se tornam reais. Então, a dica dele: sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos. Nem todo risco é ruim, né? Para a gente executar os nossos sonhos. Tem riscos que vale a pena e a chance de dar certo, ela existe. É uma oportunidade que a gente precisa abraçar. E ele ainda conclui: melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. E aí, gente, eu faço uma reflexão com vocês, pensando em tudo isso que a gente foi conversando nesse primeiro momento, falando sobre ferramentas da qualidade, falando sobre plano de ação, né? Às vezes, num primeiro momento, isso parece vultuoso. Vamos tentar. Vamos partir para ação. Nem sempre a primeira vez você vai usar a ferramenta e vai ficar da melhor forma. Mas é a prática que leva à perfeição. O meu primeiro Ishikawa, nossa, gente, deve ter sido muito ruim, porque eu nem lembro dele. Mas o fato é que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E essa maturidade, ela vem da gente ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Né? Uma coisa que eu queria esclarecer dentro do Ishikawa, que vocês viram lá quando a gente foi falar de gestão de risco, que a gente pode vinculá-lo ao protocolo de Londres, e aí a gente não vai trabalhar com 6 M's, a gente pode trabalhar ele com, né, os fatores causais lá que a gente viu. Eunice, não usar os 6 M's, tem problema? Não, não tem problema, gente. Né? Às vezes você está colocando importante é começar. Começa. Aí depois você vai entendendo melhor do processo, onde encaixa cada M. E aí vem. E aí, a dica, né? Se você, naquele primeiro momento da identificação, você fez um brainstorm, aí foi anotando nos post-its, né, o que o pessoal estava trazendo, depois você agrupa os post-its, né, aquelas causas que eram bem parecidas, e aí você tenta encaixá-la nos M's, né? Então, o primeiro passo é fazer o brainstorm, depois você vai colocando isso dentro do Ishikawa. E aí depois você vem com o 5W2Hs com o seu plano de ação. Então, via de regra, quando a gente está diante de um problema, o que a gente precisa? Primeira coisa, identificar problema. De uma forma bem resumida. Identifiquei que eu tenho um problema, né? Aí eu vou analisar, vou entender o meu problema, e aí eu vou fazer esse levantamento de causas, né? Identificando essas causas, eu vou fazer o plano de ação. E aí, gente, a maioria das empresas, quando a gente está rodando essa parte da qualidade, inclusive na parte da acreditação, só da gente apresentar isso, identificação do problema, análise da causa raiz e plano de ação, já é show de bola.
Mas é mais show de bola ainda quando a gente volta para ver se as nossas ações elas foram eficazes. Se o resultado ele foi modificado a partir daquela ação, é a hora que eu checo se a minha mudança ela gerou uma melhoria, né? Então, isso é fundamental. E a padronização. E quando a gente vai fazendo isso sucessivamente, né, a gente vai caminhando para o nível 3. O nível 3, gente, é o nível onde a gente tem, né, essa melhoria contínua, o ciclo de melhoria contínua, a excelência, né, que a gente chama. Então, o nível 1 é estruturar, eu saber, eu conhecer meu processo, ter ele muito bem definido, né, e conseguir sim identificar problemas e contabilizar eles e fazer plano de ação. E aí a gestão é gestão. E aí a gente tem que mudar a nossa mentalidade, esse olhar de dono sobre o meu processo. Eu consegui sim fazer essa análise bem feita. E uma análise bem feita, né, ela vem de ouvir as pessoas, ela vem da observação, de eu conhecer, ir lá para o Gemba, né? Ir lá para onde a coisa é feita. Conhecer bem, e aí sim eu vou conseguir identificando as causas, porque aí sim meu plano de ação vai ser efetivo. Porque senão, gente, a gente fica chovendo molhado, e por isso que a gente não consegue evoluir muito na nossa área. A gente faz de conta que faz gestão. Estou colocando assim, bem genérico, tá, gente? Me perdoem, não é todo mundo, claro. Tem muita gente evoluindo, mas eu estou falando nós da área da saúde, eu me coloco também dentro disso que eu estou falando, né? A gente precisa muito evoluir esse nosso olhar de gestor, essa capacitação de liderança, de envolver o nosso time, né, de ser referência, né, essas competências, para que a gente possa, de fato, caminhar para um outro nível na área da saúde. O nível que os outros segmentos já conseguiram alcançar, tá bom? E eu falo para vocês e volto a falar. Esse grande resultado, ele é fruto de um time. Eu não preciso saber tudo, mas o que eu não sei, eu pergunto. E aí, o que um sabe, o que o outro sabe, né? Na hora de construir, a gente vai ver que a grande riqueza é a gente perceber do resultado de um time, em todas as etapas. A gente não ficar brigando, porque fulano fez ocorrência para o meu setor, ou porque né, ninguém me ajuda a fazer análise de causa, né? Eu estou aqui sozinha, né? Pedir ajuda para quem pode te ajudar, né? E sim, não ficar só fazendo um plano de ação por fazer, mas um plano de ação que contemple sim as causas do problema, para que a gente possa gastar energia na execução naquilo que realmente vai trazer retorno. Senão a gente fica gastando energia, gastando recurso, sem o retorno que a gente almejava. Pessoal, é isso. Muito obrigada.